Se olharmos para os anos 80 e 90, muitos mangás e animes seguiam uma forma clara. Heróis e vilões com uma divisão bem definida, com séries como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco apresentando protagonistas que personificavam o bem absoluto, enquanto seus antagonistas representavam o mal puro. Goku, por exemplo, é um herói incontestável, sempre disposto a salvar o mundo e proteger os seus amigos. Do outro lado, vilões como Frieza e Cell simbolizam ameaças absolutas à paz e à justiça. Existiam exceções, claro, como o Berserk de Miura, que já trazia uma abordagem mais sombria e complexa. O Guts, que é o protagonista, não é um herói convencional. Ele luta contra demônios internos e externos, tornando a linha entre herói e vilão um pouco mais tênue. Obras como Gantz também já destacavam, esse protagonista que se afasta do arquétipo de herói tradicional. No entanto, essas obras eram nichadas e, devido ao preconceito que existia na época em relação a mangás e gibis no geral, a complexidade desses personagens não era amplamente reconhecida. Com o tempo, a indústria do entretenimento passou por transformações significativas e essa transição para narrativas mais complexas e ambíguas não foi exclusiva de mangás e animes. Também ocorreu no cinema, com filmes de super-heróis como O Cavaleiro das Trevas e o filme do Coringa, que começaram a explorar a moralidade de uma maneira mais ambígua. Esses filmes mostraram que mesmo os vilões podem ter motivações complexas e essa abordagem mais sofisticada acabou ressoando com o público. A literatura sempre teve uma relação intrínseca com a representação do heroísmo. No período clássico e medieval, os heróis literários eram frequentemente figuras de virtude, coragem e sacrifício, como os cavaleiros em romances de cavalaria ou os protagonistas das epopeias. Essas figuras exemplificavam os valores morais e culturais da época, e suas histórias eram narrativas de superação, vitória sobre o mal e afirmação de ideais nobres. Com a chegada da Era Moderna, houve uma transição na forma como os heróis eram retratados. Embora o herói tradicional ainda estivesse presente, começaram a surgir personagens mais complexos e falhos que refletiam as ambiguidades morais e as incertezas de uma sociedade em transformação. E isso fez com que o John Gardner, em seu livro On Moral Fiction, publicado em 1978, começasse a criticar como uma degeneração do ideal heróico na literatura contemporânea. Gardner argumentou que o protagonista típico na ficção pós-moderna se transformou não em um herói, mas em um anti-herói ou mesmo em uma figura sem qualquer qualidade heróica. Ele observou que muitos autores contemporâneos promoviam protagonistas que eram desonestos e ineptos, sem uma direção moral, o que ele via como um reflexo de um mundo moralmente confuso. Para Gardner, essa mudança representava uma crise na literatura, onde a narrativa deixava de promover valores positivos para glorificar o niilismo e a desesperança. Essa crítica se insere em um contexto mais amplo dos debates sobre o papel da ficção em refletir ou moldar a moralidade da sociedade. Essa transformação no tratamento do heroísmo não se restringiu apenas à literatura ocidental. Os animes e mangás, como formas de narrativa gráfica e audiovisual do Japão, também passaram por um processo semelhante, especialmente nas últimas décadas. A transição do herói idealizado para um protagonista complexo e moralmente ambíguo é evidente em obras contemporâneas, e isso reflete a mesma tendência que Gardner criticava. Animes como Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man exemplificam essa mudança, onde os protagonistas não se encaixam no molde tradicional de heróis, mas sim em figuras que lutam com suas próprias falhas e motivações ambíguas. Por exemplo, em Jujutsu Kaisen o protagonista Yuji Tadori não se encaixa perfeitamente na definição de herói tradicional. Ele luta contra maldições, mas também questiona o valor das suas ações e a linha tênue que existe entre o bem e o mal. Em Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto leva essa complexidade ainda mais longe. Denji, o protagonista, não tem aspirações heróicas convencionais. As suas motivações são muitas vezes egoístas e humanas. Os antagonistas também possuem histórias de fundo que faz a gente questionar as suas ações. Então, essas obras modernas introduzem uma complexidade maior em suas narrativas, refletindo as nuances de uma condição humana. Personagens que são multifacetados e situações moralmente ambíguas substituíram a simples dualidade entre o bem e o mal dos shonens que são clássicos, E essa tendência pode ser atribuída a várias mudanças na sensibilidade
e na expectativa do público, que agora busca por histórias com maior profundidade psicológica e moral. E junto com essas narrativas mais complexas, né, a sociedade contemporânea também talvez esteja mais dessensibilizada em questão à violência, né, ao conteúdo gráfico, devido a essa constante exposição desses elementos na mídia, que permite que as obras sejam mais brutais e viscerais, e essas obras alcancem um público mais amplo, em vez de permanecerem restritas e nichadas a um público específico. Então, isso levanta questões sobre a sensibilidade do público e se a complexidade dessas novas obras superou a simples dualidade entre heróis e vilões, levando a uma demanda por narrativas mais multifacetadas. E além disso, essas mudanças não surgiram do nada, né? Tem um artigo que foi publicado em 2004 na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, escrito por Eunice Kudla, que explora justamente como os heróis na literatura evoluíram de figuras de moralidade simples para personagens que refletem complexidades e contradições da sociedade moderna. Então, isso é evidente em obras como Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, porque eles apresentam, né, esses protagonistas que não são mais puramente heróicos, né, são multifacetados e lidam com dilemas morais que desafiam as antigas noções de heroísmo e vilania. O artigo destaca que essa transformação está alinhada com mudanças culturais mais amplas, onde o público contemporâneo busca por narrativas que ofereçam uma visão mais realista e multifacetada da condição humana. Então, assim, essas obras modernas, ao invés de se limitarem a heróis e vilões claramente definidos, exploram as ambiguidades da moralidade, criando histórias que ressoam mais profundamente com a audiência que valoriza a complexidade e a autenticidade. E eu acho esse debate muito interessante porque, enquanto alguns fãs podem apreciar essa evolução na narrativa, né, outros podem sentir falta daquela clareza moral que existia nas obras antigas, né, do escapismo oferecido por essas histórias tradicionais, sabe? E eu acredito que seja inegável que a indústria do entretenimento se adaptou e mudou ao longo dos anos, e isso é evidenciado pelo sucesso dessas obras que trazem personagens imperfeitos e situações moralmente ambíguas para o centro das atenções, né? Eu vou deixar aqui o link para a prévia do artigo, né, que eu citei aqui no comentário, para vocês que quiserem dar uma olhada, né? Ele está em inglês, mas já passa uma ideia aí do que eu citei no vídeo, tá bom? E entrando nesses debates, a gente acaba entrando em outros, né? Em como foi essa evolução, como a política foi entrando cada vez mais, e o entretenimento parou de ser, querendo ou não, esse escapismo, né, que a gente gostava tanto, e passou a ter mais mensagens centrais para mais pessoas. Então, assim, é um debate que é muito amplo, né? E eu quero saber a opinião de vocês, né, sobre todo esse assunto. O que que vocês acham? Vocês preferem essas obras mais antigas? Vocês preferem essas obras mais recentes, mais complexas, que evidenciam mais essa dualidade, né? Essa coisa mais multifacetada? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, tá bom? Por hoje é isso, não esquece de se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer a gente, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui, vou indo nessa e até o próximo vídeo.